Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Que alegria estar aqui com vocês! Gente, terminou agora a aula do programa Mulher Referência. Ai, que aula! Eu saio dessa aula, gente, sabe assim, numa alegria. Eu saio reluzente da aula, porque há um tempo eu acredito que eu recebo um revigor lá. Fala, as meninas, elas entram no programa para receberem algo. Eu acho que quem mais recebe sou eu. Nós estamos numa turma muito madura, uma turma assim muito top, realmente escolhida e separada para o Senhor. Mas hoje, nessa live, vocês vão conhecer o gestor da escola de inglês que eu estudo. Por quê? Nós vamos falar sobre procrastinação. E muitas vezes você não sai do lugar porque você tem medo, ou porque você não começa alguma coisa e não termina. E esse é o meu caso. Por que eu não falo inglês, não falava inglês até ontem, ou não falo inglês fluentemente até hoje? Por conta de procrastinar. Começa e não termina. Você é dessas também? Que começa tudo e não termina? Mas o Petros vai vir aqui conosco, porque existem algumas técnicas que a gente vai fazer para que isso se torne efetivo dentro da nossa vida. Por que muitas vezes eu não conseguia aprender uma língua? Porque eu simplesmente ia na aula, onde tinha um monte de gente na aula, assistia a aula e pronto, e acabou. Eu não tinha ninguém que pegasse na minha mão. E eu vi essa diferença. E por que eu quis trazer o Petros aqui conosco? Justamente para mostrar que é possível. E sabe como que é possível? Você tendo alguém para te ajudar de mãos dadas. Quando eu recebi a minha primeira mentoria, e eu era aquelas que achava desnecessário, eu não tinha noção o quanto o conhecimento é libertador, e por isso eu não adquiria, e eu achava tudo muito caro. Eu falava assim, não preciso disso, não, eu estudo em conjunto. E aí eu falei, meu Deus, aí eu tive a minha primeira mentoria, e eu entendi a importância de pegar na mão. E eu encontrei na First aquilo que eu sempre precisava. Se eu tivesse conhecido eles há um ano atrás, hoje eu poderia já estar falando. E muitas vezes você está há 5 anos estudando algo e não sai do lugar. Por quê? Porque não tem ninguém de mãos dadas com vocês. Inclusive, o Petros vai falar um pouquinho para nós de hoje, né? Nós estamos no Thanksgiving, a gente pegou o Halloween dos Estados Unidos, mas uma data tão importante quanto o Thanksgiving, que é a ação de graças, e eu acredito que é uma das datas mais lindas que a gente pode ter, aí que é Natal, Páscoa, o Thanksgiving, ele está nessa mesma condição, porque é o dia de ação de graças. E hoje eu entendo que eu dou graças a tudo. E até cientificamente isso causa grande diferença no meu corpo. E ele vai explicar para nós, porque ele tem legitimidade para falar disso conosco. Ele entende sobre o Thanksgiving e ele entende o quanto diferente é quando você tem um mentor para te ajudar em todo o processo. E hoje na First eu não tenho uma escola de inglês, eu tenho uma mentora. A minha mentora chama Letícia, mas o Petros que vai falar isso com vocês. Deixa eu chamá-lo e eu quero muito que você fique até o final, porque nós sempre vamos entregar algumas chaves, alguns segredos para você. Convida suas amigas e fala aqui para mim, quem quer vencer a procrastinação? Ou melhor, quem aqui... Deixa eu te contar uma história. Paulo, quando ele foi enviado, Jesus tirou a venda dos olhos dele, né? Deus tirou a venda dos olhos de Paulo, que estava impedindo de ver, porque ele era um romano que perseguia os cristãos. Mas de repente, Deus tirou a venda dos olhos de Paulo e Paulo começou a enxergar. Naquele dia, Paulo foi capacitado para ir para as nações falar do Evangelho de Cristo. E sabe por que Paulo foi o escolhido? Porque ele falava 4 línguas. Naquela época, ele era assim, o único quase que falava 4 línguas. Então, ele foi escolhido diante das capacidades que Deus já tinha entregue para ele. E muitas vezes nós não temos as capacidades e queremos ser instrumentos de Deus. E por isso eu voltei a estudar.
Porque se eu quero ser instrumento de Deus, para onde Deus me levar, Ele não vai poder me levar aonde eu não consiga me expressar. Por isso eu preciso aprender a falar outra língua. E o inglês é uma língua universal. Eu que já tive a oportunidade de estar em vários países totalmente distantes e diferentes, tipo Catar, Emirados Árabes, Marrocos, essas coisas que são mais diferentes. Gente, o inglês, ele é universal. Mesmo que as pessoas não... Na Rússia, por exemplo, na Rússia eles não falam inglês fluente, mas eles entendem alguma coisa. Então, se eu não conseguir falar o inglês, como eu vou ser enviada para onde Deus vai me mandar? Eu não sei os planos dele para minha vida, mas eu sei que são muito maiores que os meus. Então, se Paulo, ele foi enviado para aquele lugar, e ele foi aquele missionário, mas é porque ele tinha capacidade, e eu quero ter essas mesmas capacidades. Por isso, hoje, eu decido investir na escola de inglês. E eu quis trazer eles para vocês porque Deus tem chamado várias pessoas e vocês não estão conseguindo enxergar. E nós precisamos ser facilitadores. E hoje eu vim aqui como uma facilitadora, porque tudo aquilo que é bom para mim, eu quero passar para as outras pessoas também. Então, vou convidar aqui para estar conosco o Petros, mas antes eu quero te perguntar, quem aqui fala inglês fluente? Ou quem quer falar inglês fluente? Então, quem quer falar inglês fluente, diga eu quero. Responde aí pra mim, enquanto isso a gente vai chamando o Petros. Estamos aguardando, responde aí pra mim, eu quero falar inglês fluente. E eu já declarei na minha mente, eu quero, isso é um sonho antigo, meu. Cadê o Petros? Ele já lá, eu quero. Oi, Kátia, amada, mulher referência, saudade de você. Oi, Day, a Day, a gente acabou de sair da aula. How are you? Yes. Não entrou ainda? A internet tá meio ruim. Ó. Aí nós estamos vendo que tem muita gente Olá, que não fala inglês, mas que é? Oi, você tá me vendo bem? Responde pra mim aí, pessoal. Vocês estão vendo e ouvindo a gente bem? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Petros? Estou te ouvindo, perfeitinho. E aí? Tudo bem? Tá Tudo, muito nossa, eco? gente. Tá me escutando direito? Tô te escutando super bem. Primeiro, Petros, eu quero vir aqui porque, gente, olha que eu tô me sentindo muito honrada. Vocês não têm noção. Vocês têm noção com quem tá aqui na live? Vocês têm noção quem é esse moço? Então eu tô me sentindo muito poderosa. Tudo bem que eu já sei que eu sou, porque eu sou filha amada do Pai, né? Então, se eu sou imagem e semelhança de Deus, Deus é poderoso e eu sou poderosa. Mas estar com Petros aqui, para mim, é uma honra sem fim. E é uma alegria, porque a gente tem contato com os mentores, com os professores da escola, nunca com o dono, o gestor, o mentor, o idealizador de tudo isso, né? Então eu quero muito agradecer porque a sua metodologia, Petros, ela tá me vendo, eu fico até emocionada porque Deus sabe o meu sonho em falar inglês e através da sua metodologia eu tenho conseguido fluir de uma maneira muito sobrenatural, onde a Letícia está sendo a minha mentora, ela está pegando na minha mão e isso tem feito total diferença na minha vida. Então, assim, muito obrigada. Antes de mais nada, eu quero te agradecer e peço a Deus que Ele abre todas as comportas do céu e venha abençoar vocês através desse trabalho. Porque através da disposição de vocês, vocês estão rompendo barreiras. E isso está acontecendo na minha vida. Então, muito, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Agora se apresenta para o pessoal. Olá, galera, tudo bem? Aqui é o Petros. Hey, everybody! Então, galera, meu nome é Petros, é um nome diferente mesmo, tá? Mas eu gosto de nome diferente, eu acho que a gente tem que se destacar nesse mundo, né? Eu sou o único, né? Se é pro bem ou pro mal, quem que fez? Foi o Petros. Eu não tenho qual é. Não, é aquele, né? É o único. E eu queria agradecer você aí, nossa aluna, né, cara? A gente é uma escola
que só tem escolas que tem alunos, né? Então a gente é muito grato pelos nossos clientes, pelos nossos alunos que viram amigos, amigos que viram alunos, e a nossa equipe também. Você está com uma baita prof, a Letícia, não sei se ela está aqui na live, a gente adora ter ela na equipe, uma pessoa muito competente, muito disposta a ajudar os alunos dela, então a gente faz com muito amor. Apresentando um pouco da minha história, eu cresci fora do país, né? Sou brasileiro, meus pais são brasileiros, mas minha família mudou para os Estados Unidos quando eu tinha 5 anos de idade, e foi aquela história de imigrante, né? Não sei se quem lembra daquela novela América, com a Débora Seco, sabe? Então foi tentar a vida, meus pais foram faxineiros, essa história de imigrante que você escuta, né? E eu cresci lá naquele contexto, metade brasileiro, metade americano, né? Naqueles dois mundos, assim. E com 18 eu voltei para o Brasil e já caí dando aula em várias escolinhas por aí e me encontrei nisso, né? Tem muita gente que volta para o Brasil e dá aula de inglês porque é a única coisa que consegue fazer. Não, eu fiz porque eu gostava, adorei, me apaixonei, estou nessa faz uns 11 anos já, trabalhando com aulas de inglês, por mais que tenha essa cara de 18, né? Já faz 11 anos que eu estou nessa pegada. E eu diria que nossa escola, o grande diferencial, você falou, é a mentoria, né? Então, assim, a gente trabalha com professores que amam o que fazem e a gente ama os nossos professores. Então, antes de falar de livro, de metodologia, não sei do que, eu acho que é esse negócio. A gente ama a nossa equipe e por isso a nossa equipe ama nossos alunos e por isso que esse negócio flui e a galera acaba aprendendo. Então, até, Petros, antes de você continuar, eu quero dar um testemunho como aluna mesmo. Porque, assim, não desonrando nenhuma metodologia que eu já passei, mas infelizmente eu ainda não falo o inglês fluente. E o que eu tenho percebido é que vocês não são uma escola. Vocês são uma mentoria. É diferente, porque quando a gente tem uma visão de escola, é algo onde você encontra em qualquer lugar. E não é. A First não é uma escola. Eu acredito ali que a First são um conjunto de mentores que vem pegar nas nossas mãos e nos fazem voar alto, nos fazem passar para o próximo nível. Por quê? O mentor, ele faz isso, ele nos faz levar num curto espaço de tempo. O que eu demoraria 10 anos sozinha, o mentor encurta isso para 1 ano. Porque ele pega na minha mão e me faz transpor as pedras. E eu vejo a First assim. Ela não é uma escola. Porque quando a gente fala de escola, as pessoas já imaginam um método tradicional de ensino. E a First não é isso. E eu, como aluna, isso aqui a gente nunca conversou. Então, assim, essa é a minha visão como aluna. Que a First vai muito além de uma escola tradicional. Vai muito além. Porque ela realmente tem uma metodologia diferenciada, onde nós somos muito valorizados, onde o professor entende as minhas dores e ele me ajuda de maneira específica. Eu até tô te dando um feedback da Letícia, porque é o seguinte, por exemplo, muitas escolas falam assim, eu quero o quê? Qual que é seu foco, Aline? O meu foco, literalmente, é conversar. Porque eu quero conversar com fluidez. Mas como que eu vou conversar se eu não sei também escrever? Eu não consigo escrever. Aí, para me formar uma frase, fica mais complicado. A Letícia me faz entender o quê? O sentido da gramática para eu entender a frase. Então, não é porque E eu sou uma pessoa que não gosta assim. Por que é isso? Não, porque é e pronto. Não. E ela me faz entender o sentido. Aline, o I, ele nem sempre vai estar... O I am. Isso aí é um verbo. Você não vai usar o am em todos os lugares, porque um verbo seria estar. Às vezes você vai usar só o I. Por que isso? Porque aí ela me fala a frase no português, Aline, essa frase conectou? Eu falo, não conectou. Por isso você não vai usar. Então faz sentido isso para você? Quer dizer, me trazendo clareza naquilo que é necessário. Então, assim, tô aqui te dando um feedback mesmo e trazendo clareza, porque eu vi que muita gente quer fazer, quer também aprender a falar o inglês, mas tá assim, é difícil, na idade que eu tô, voltar para a escola, eu vejo muitos ais. E agora chegou o tempo, eu acho que não teve um tempo tão propício, que Deus está fazendo nós quebrarmos todos os nossos
e romper limites. Então, fala um pouquinho mais. Gostei. Quebrar todos os nossos... Ai, gostei disso. Acho que Deus, ele sempre tem um propósito, né, no aprendizado. A gente sempre está aprendendo na vida sobre várias coisas, né? Ser o melhor cônjuge, o melhor filho, filha, irmão, irmã, pai, mãe, enfim. A gente sempre está aprendendo, né? E o aprendizado, para qualquer pessoa, qualquer idade, é importante a vida inteira, né? Que chato seria uma vida que você já aprendeu tudo, você não quer aprender mais nada, né? Não quer mais nada. Eu sempre conto a história, a First Step começou literalmente, as primeiras 2 alunas, eram 2 senhoras, uma de 85 e a outra era mais novinha, 82, tá? Então, Dona Nara e Dona Esther, de verdade. Foram as minhas primeiras alunas, 2 amigas assim que resolveram, não, vamos aprender inglês, a gente quer viajar, fazer cruzeiro. E as 2, com toda a dificuldade que a idade traz, então não vou, né, ficar inventando história. Tem uma certa dificuldade depois da velhice, aprender o idioma. Mas com todas aquelas dificuldades, elas sempre foram muito constantes, sempre muito dedicadas. E a gente ficou, se eu não me engano, 1 ano e meio estudando juntos. E elas estão falando inglês, estão por aí viajando, fazendo cruzeiro. E hoje o que eu queria passar para vocês, na verdade, são 3 dicas que eu aprendi com elas, né? Uau! Com as minhas 2 senhorinhas, minhas 2 moças, Nara e Esther, Dona Nara e Dona Esther. Então vamos lá, primeira coisa, falando do Thanksgiving, né? Que é uma data de gratidão, que é algo muito bonito da cultura americana, que antes de todo aquele capitalismo que é o Natal, né? A galera fazendo compra e dando presente, eles tiram um dia inteiro para agradecer, né, pelo que Deus fez naquele ano. E é algo muito lindo da cultura e que a gente deveria ter aqui também, né? Então, sobre ser grato. Muitas pessoas pensam que é assim, que a vida é assim, você não fala inglês e daí você é fluente. O ponto A é não falar e o ponto B é falar inglês igual Barack Obama, né? Tipo assim, esses 2 extremos. E não é assim, a vida não é destino, onde você começa e o destino final. São vários pontos, né? Então, quando eu dava aula para as senhorinhas, para as 2 senhorinhas, uma coisa que eu adorava delas era assim, na segunda-feira eu ensinava como falar oi, hello, né? E era difícil, elas não lembravam, nossa, como que é, how are you, what's going on? Não lembravam, não sabia responder. Mas na quarta, né, que dava aula na segunda, na quarta-feira elas lembravam. E era uma felicidade como se eles tivessem terminado o curso inteiro. Elas lembravam, era uma loucura, assim, nossa, eu lembrei como falar isso. Então, elas tinham no coração muita gratidão pelo aprendizado, né? Cada passo, elas eram muito gratas por cada passo, né, de aprendizado, e é uma das razões porque o nome da nossa escola é First Step, primeiro passo, primeiro degrau, né? Essa ideia de você ser grato por cada passo que o aprendizado do inglês te dá, né? Então, muitas pessoas desistem do inglês, ao meu ver, porque elas entram no curso, faz 1, 2, 3 meses, e elas não estão falando fluente ainda, e parece muito distante. É um processo, né? É um processo. Então, você tem que ser grato pelo processo. Cara, hoje eu não sabia como falar sobre o jantar, né? Mas amanhã eu vou saber. E amanhã eu vou ser grato que eu aprendi. Então, você ter essa gratidão pelo teu aprendizado. Uau! Uau! Né? Olha, gente, eu já anotei um monte de coisa. Se Tá vocês não estão anotando. anotando, o problema é de vocês. Vocês vão absorver só 5% do que ele está falando, daqui a pouco esqueceu. Mas isso aqui eu levo para minha vida, porque isso aqui em todas as áreas fazem muito sentido. Agora, a segunda coisa que elas sempre faziam, que eu adorava, elas envolviam os netos, e a família, e os filhos, e os amigos. Como assim? Então, todos os netos, e uma tinha 9 netos, e a outra tinha, acho que 6 netos. Uma criançada, assim. Elas conversaram, elas combinaram com cada neto que os netos só poderiam falar inglês com elas no dia da aula. Então, uma delas cuidava de um par de netos durante o dia, cuidava para a filha poder trabalhar. E eu, quando chegava lá,
E as duas crianças correndo, falando assim, hey, let's go, let's learn, hey, teacher, não sei o quê. E o contexto inteiro já, daquele dia inteiro até a aula, já estava em inglês. E era muito bacana porque ela sempre falava assim, cara, hoje eu estava cansada, estava com dor no joelho, mas eu vou fazer a aula por causa do Lucas, o neto dela. Não, porque o Lucas falou que tem que fazer. Então, assim, como é importante envolver as pessoas da sua família no teu projeto, né? Para você ter essa cobrança e esse incentivo. Eu botei na cabeça que ano que vem eu vou fazer um triatlo. Correr, nadar, andar de bicicleta. E dia sim, dia não, eu estou motivado. No dia que eu estou motivado, nossa, é muito fácil sair correr. No dia que eu não estou, a minha esposa, ei, vamos lá, acorda, né? Você não treinou hoje, para de comer, para de tomar sorvete. Né? Você precisa envolver a sua família no seu projeto, né? Então, por mais que o projeto é teu, é você que está aprendendo o idioma, galera, quando você for começar um curso de inglês, não pode ser com a gente, pode ser com outra escola, envolva as pessoas da sua vida que têm já uma facilidade com o inglês e incentivam eles a te desafiar. Cara, fala comigo em inglês, me ajuda aqui, né? Faça parte desse projeto comigo, me cobre. Você fez o dever de casa hoje? Não, não fiz, então vai fazer. Né? A gente precisa de usar o efeito da comunidade para o nosso bem. E a terceira e última coisa que eu aprendi com as minhas senhorinhas é que não precisa ter vergonha de errar. Né? Não precisa ter vergonha de errar. A gente fica muito com esse negócio assim, se eu não falar perfeito, eu não estou falando. Né? Eu sei que aqui deve ter muitas mulheres formadas, profissionais muito reconhecidas nas suas empresas, que usam o português todos os dias e se comunicam bem, né? Se comunicam bem no português, nossa, aquela beleza. E quando vão aprender inglês, volta para o babebibobu, ABC, 1, 2, 3, e aquilo mexe um pouco com o orgulho, né? Pô, eu na minha vida profissional sou bam, 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 eu mando em todo mundo, pô, mas no inglês eu não sou nada, não sei me comunicar. E você tem que aprender a ter aquela humildade de entender, tá, pode ser que hoje eu não sei falar, mas amanhã eu vou saber um pouco mais, né? Então, você tem que lembrar que todo mundo que fala inglês fluente hoje, um dia não falou. Até americano. Ninguém nasce falando. Né? Então, pensa na pessoa que mais fala inglês que você conhece, que não é estrangeira. Né? Pensa nessa pessoa. Essa pessoa um dia não falava. Então, a única coisa que essa pessoa tem na sua frente é tempo. Literalmente. Não tem nada que ela consiga fazer que você não consiga. Ela só começou antes. Né? Então, tem essa humildade de entender. Eu vou começar e eu vou falar igual a fulana. Né? Ela só está na minha frente porque ela começou antes. Não porque ela é mais inteligente, não porque ela é mais capaz. Não, o problema é cronológico, né? E graças a Deus, Deus vai me dar vida, vai me dar condição para aprender esse idioma e ter fé nele, né? Vai longe. Uau, o quanto isso é fantástico, porque aqui, resumindo isso que o Petrus nos falou, a primeira coisa que ele nem colocou nessa, mas eu anotei, que ele nem colocou nas 3 chaves do sucesso, né? Para vencer a procrastinação, a primeira delas que eu vejo é a constância. A constância é o fundamento de todas as coisas. E é através da constância ou a falta dela que nós vamos alcançar altos lugares. Alcançar os novos lugares que Deus tem preparado para nós. E muitas vezes nós na vida não conseguimos romper ou transpor as barreiras porque não somos constantes. Então, o que ele disse? Seja grato. O que significa ser grato? Os pequenos resultados curam. Elas ficavam felizes em aprender a falar what's your name. Aquilo era uma vitória. E sabe por quê? Que muitas vezes nós não passamos para o próximo nível? Porque nós não somos gratos no pouco. E o que a palavra de Deus nos diz? Você que não é fiel no pouco, no muito eu também não posso te colocar, porque você não é fiel. Porque a condição de ser fiel, de ser grato, não é aquilo que você tem ou deixa de ter. É ter a consciência de quem você é em Deus. E aí, por isso, você valoriza tudo que você tem. Por exemplo, hoje, eu estou entendendo have
Have a bunch que fala? Ainda nem aprendi isso na aula, mas aí, ó, os mentores, eles mandam mais mentores pra gente nos ensinar no dia a dia. Eu já aprendi que eu não preciso ficar falando thanks o tempo inteiro, eu posso me aprimorar um pouco mais. Então, esse pequeno resultado, ele já me curou, ele já me trouxe legitimidade. E eu fiquei muito feliz porque eu aprendi uma palavra que eu nunca tinha ouvido. B-U-C-H. B-U-N-C-H. 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 É um monte, né? Eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra. E aí eu fiquei muito como feliz. se fosse assim. Oi? Como se fosse assim, em vez de falar, eu tenho. É como se fosse assim, ó. Você quer falar assim, eu tenho muitas canetas, né? O curso tradicional de inglês vai te ensinar many, né? I have many pens. Mas você pode ser um pouco mais gringo e falar assim, I have a bunch of pens. Right? I have a bunch of, um monte. I have a bunch of pens. Né? E assim, é engraçado. E também você pode agradecer, tipo assim, obrigado um monte. Pô, obrigadão. Você fala assim, thanks a bunch. Thanks a bunch. Nossa, obrigado, obrigadão. Nossa, adorei. Thanks a bunch. Né? Então, no final dessa live, vamos falar assim, ó, Aline, thanks a bunch. Olha que legal. Então, eu fiquei muito feliz. É uma palavra super boba, pode ser para quem fala inglês, mas para mim não, porque foi uma palavra nova que eu nunca tinha ouvido, que eu nunca tinha visto. E aí, pequenos resultados me curam, me trazem legitimidade. E eu sou grato por tudo aquilo que eu tenho. Quando eu sou fiel no pouco, Deus muito me coloca. Então, presta bem atenção que esse é um segredo do sucesso para vencer a procrastinação. A gratidão, os pequenos resultados vão trazer cura para você e legitimidade. Então, seja grato pelo processo. O segundo que ele falou, envolva pessoas nesse processo. Gente, quando a gente lembra lá na igreja de Atos, as pessoas viviam em unidade. Não é bom que o homem esteja só, porque quando ele cai, tem outro para levantar. Então, quando eu coloco alguém envolvido nesse processo, é totalmente diferente. Por quê? Por exemplo, quando acaba a aula, eu não sei se é natural, é porque a gente sai daquele clima e não quer sair daquele clima, mas termina a aula, eu continuo usando as palavras que eu aprendi na aula dentro da minha casa, com os meus meninos. E muitas vezes aí eles me corrigem, mãe, não é assim que fala. Quer dizer que eles estão envolvidos no processo, eles estão se sentindo valorizados muitas vezes porque eles têm lá o direito de me corrigir, gente. E isso dá para eles uma sensação assim, o quanto é bom conhecer, porque minha mãe é mais velha que eu e eu tô corrigindo a minha mãe, porque minha mãe ainda não sabe fazer o que eu já sei. Então, vocês estão vendo que até envolver a família no processo é muito gostoso. E o dia que você não tá tão motivada, você tem um apoio para te motivar. Por isso que não é bom que você esteja só. E muitas vezes nós queremos levar os processos da nossa vida sozinhos. Por quê? Por medo de exposição. Sabe por quê? Porque você já começou tantas coisas e parou. Então, como que você vai envolver sua família em mais um processo? Só que quanto mais você entra dentro desse casulo e não quer sair dele, mais difícil é. O negócio é se expor. Se exponha. Não tenha medo. Porque são os seus medos que te impedem de alcançar. E quando a gente conversou ali com a Letícia, ela falou, Aline, você vai pegar muito rápido porque você não tem vergonha. Certo ou errado, você está falando. E aí, você o quê? Você está mais suscetível a alcançar os novos níveis, porque você não tem medo de errar, você não tem medo de ser julgada. E por que as pessoas não saem do lugar e até hoje não conseguiram falar uma nova língua? Porque elas têm medo do que vão pensar dela. E aí eu descobri que com essa mentora, eu não preciso ter medo. Eu não preciso. É simplesmente eu me jogar. O que é eu me jogar? Eu me soltar. E aí eu falo a palavra, eu tô conversando igual índio. Ela falou assim, tá perfeita, Aline, porque tudo no seu tempo. E dentro disso que você já tem na sua mão, você tá perfeita. Claro que eu não falo bem, não, mas dentro daquilo que eu tenho, é muito bom. Pequenos resultados curam. E tá vendo que é tudo uma sequência. Isso que o Petros trouxe para nós, ele me trouxe numa clareza, Petros, que eu vou replicar isso para as minhas alunas.
Então, assim, você estava aqui falando e eu estava já Uhum. agradecendo o quanto Deus sempre traz presente para as nossas vidas. Primeiro, a pessoa do Petros e agora o conhecimento dele sobre nós. Então, Ah, anota obrigado. tudo isso daí. E aí, o terceiro que eu falei, não tenha vergonha de errar. Hoje, se você não está transpondo Uhum. limites, é porque você tem muito medo de errar. E só erra quem faz. Se você chegar perto da pessoa e falar assim, ai, detesto errar, não erro de jeito nenhum, então desculpa, você não está fazendo nada. Porque todo mundo que faz erra. O grande problema é errar duas vezes no mesmo problema. Aí é um problema mesmo. É. Porque o E erro, sabe uma para coisa quem. interessante de Oi? Deus? Sabe uma coisa interessante que Deus faz nas nossas vidas? O melhor terreno para plantar uma semente e colher um milagre é o terreno da incerteza. Né? Porque a fé é você olhar para a incerteza e, de alguma forma, ter certeza que algo vai dar certo, né? Então, assim, a gente não tem nenhuma história na Bíblia, não tem nenhuma. E se você achar uma, com certeza tem que ler melhor, porque que alguém estava no momento certo, super confiante, e Deus pediu para ela fazer algo que ela já sabia fazer, né? Tipo, Deus chegou para mim, Petros, dá uma aula de inglês, faço isso todo dia, né? Não. O que Deus normalmente exige da gente? Que a gente, né, tenha fé nele, ande na fé, e ele vai guiando cada passo, mas a gente não sabe o destino final muitas vezes, né? Então, quando a gente lida com, eu na minha vida, assim, sempre quando tem um desafio que me tem três decisões, assim, né, que eu tenho que tomar na minha empresa. Muitas vezes o que mais me assusta é o que eu vou tentar fazer, porque eu entendo que é onde Deus quer me levar, Ele sempre quer que eu vá além dos meus limites, né? Aqui na escola, uma coisa interessante que aconteceu, antes da pandemia, a gente trabalhava com um modelo de aulas que a gente atendia as empresas, e durante a pandemia a gente foi levado a entrar no mundo online. E eu sempre, tipo, mais que eu sou novo, assim, jovem, eu sempre tive muita vergonha de live, de Instagram, assim, meio jacu, assim, sabe? E sempre me deu muito medo, assim, entrar nesse mundo online e bater com essa concorrência que já era muito forte. E mas foi no mundo online que a nossa escola cresceu, que a gente conseguiu atingir o patamar que a gente está hoje. Em poucos meses a gente triplicou de tamanho. E se eu tivesse ficado lá na minha caixinha, a gente não teria crescido de 10 para 30 professores, que a gente está quase batendo hoje, né? A gente está com uma equipe de 25. Então, Uau! assim, você tem que. O medo muitas vezes é uma bússola na sua vida, né? O que você tem mais medo de fazer? Talvez seja aquilo que Deus quer que você faça, né? Talvez seja exatamente onde Ele quer te guiar. Uau, o quanto isso é forte. E, então, e você tem muito hábito de fazer live, Petros? Eu acho que essa é a minha terceira ou quarta live, mas eu fico nervoso, tô suando. Falei, mas, cara, não vou perder para isso, né? Tem que estar aqui. É, eu não perco pra Mas eu tenho nada. vergonha. Se meu pai me fez perfeito, eu já sou perfeita. Então eu vou fazer aquilo que ele tem É, falado. exatamente. E a gente até podia pensar, Petros, em de repente fazer umas lives até fechadas. Alguma coisa fechada para quem Com quer. certeza, vamos ver. Sabe que é uma coisa legal que eu tô pensando aqui agora? Porque muitas vezes a gente não sabe como que é o processo, a gente fica assim, ah, meu Deus, a gente poderia de repente fazer uma vez a cada 15 dias, uma live ali para estar explicando um conteúdo específico e essas pessoas estão conseguindo transpor essas barreiras e entender, gente, Vamos e querendo ou nessa. não é balela, mas eu já perdi oportunidades. E por que eu quis trazer, assim, por que a gente conversou e o Petros, assim, abriu o coração e se dispôs a estar aqui mesmo, transpondo as barreiras da vergonha, do medo, de estar falando com muitas pessoas. Porque o que a gente perde quando a gente não investe? Porque saiu muito mais caro. Para mim, muitas vezes a gente vê as coisas, Petros, eu tô falando de mim, como um custo. E eu achava que investir em inglês era muito caro. Só que custou mais caro não investir. Então, de repente, você não Uhum. investir sai muito mais caro. Eu tive a oportunidade de fazer É. uma pós-graduação, que é o sonho de qualquer pessoa que trabalha com mente,
que é uma pós-graduação com neurociência, em neurociência e comportamento, que está lá os criadores da neurociência. Lá tá o Daniel Goleman, se não me engano, é um dos professores. E quando eu mandei para uma amiga que é neurocientista o descritivo da aula, ela falou assim, Aline, esse é o melhor do planeta que você possa fazer. Aí eu falei, mas tem um problema, é todo em inglês. Ela falou, putz, você não fala, né, Aline? Eu falei, não. Então, quer dizer, será o que custou mais caro? Custou mais caro eu não investir em inglês. Então, se hoje eu não estou fazendo a pós-graduação, que assim, foi um presente de Deus, eu trabalho com neurociência, então isso ia me dar um conhecimento muito mais amplo, para ajudar muito mais pessoas. Então, Deus quer me usar, mas eu não tenho a capacidade para isso, porque eu não tenho o conhecimento. Então, muitas chaves precisam ser viradas dentro de nós. E eu falei, Aline, enquanto a sua mente for escassa, você vai viver na escassez. Então, muitas vezes a gente está pedindo, Deus me dá isso, Deus faz aquilo, Deus me usa, mas a gente não se capacita para isso. E eu falei, meu Deus, eu perdi muito não falando inglês e eu pude viver isso agora, onde eu não pude entrar no curso, porque o curso já é difícil, claro que é, tem desafios, claro que tem, quem tem que dedicar muito, tem, mas para quem fala inglês, é muito melhor, porque eu ia ter que colocar no Google Tradutor. O Google Tradutor não é fidedigno. E aí, como é uma coisa muito específica, eu poderia não entender. E aí, uma palavra da cabeça que você não entende certo, você muda todo o contexto. Então, eu não pude entrar no curso. Então, quais são as oportunidades que você está perdendo porque você não sabe falar inglês? E, gente, não adianta. Pode chorar, pode espernear, não adianta ser mimizento, não. Mas o inglês é uma língua universal. E é vergonhoso, eu estou falando de mim. É vergonhoso não saber falar. Viajo para tudo quanto é lado do mundo, perguntando quanto custa, o que eu quero comer. Normal. Mas eu nunca consegui conversar igual eu estou conversando com vocês. Enquanto eu não abrir a boca, pessoas morrem porque o conhecimento que ela precisa, Deus colocou dentro de mim. A palavra de libertação que a pessoa precisa está dentro de mim. Mas enquanto eu não aprender a falar aquela língua, aquela pessoa está morrendo. Olha a responsabilidade que você tem. Isso aqui, gente, é muito mais sério. Às vezes vocês acham que a gente vem aqui demonstrar alguma coisa de produto. Não, nós não precisamos vender nada, mesmo porque a nossa provisão vem de Deus. Mas nós precisamos ser instrumentos de clareza. E eu vim aqui porque eu tive essa dor. A dor de ter perdido uma oportunidade na minha vida por não falar inglês. Falei, gente, se eu passei por isso, eu não quero que as pessoas que me seguem passem por isso. Porque nós temos a oportunidade de ser diferente. E aí, pronto, vem o Petrus aqui e me entrega conteúdo para minha próxima aula. E tem gente que ainda não presta atenção. Ah, sinto muito. Duas coisinhas só para comentar aqui. Primeiro, eu sempre falo para os alunos assim. As pessoas me perguntam, Petrus, quando que é a melhor hora de começar inglês? Eu falo assim, ano passado. Né? Quando que é a melhor hora de aprender? Ano passado. Foi a melhor hora de você começar, né? Mas, se você ainda não começou, ou você parou no caminho, sempre tem tempo, né? Sempre tem tempo para aprender. As pessoas, elas acham, as escolas tradicionais, o que é uma escola tradicional? Você entra, tem lá 6, 7, 10 desconhecidos, e você fica na mesma turminha 2 vezes por semana. Essas escolas, realmente, vai demorar 3, 4 anos para você sair falando inglês. Porque é um problema matemático. Tem um professor, tem 10 alunos. Você só vai conseguir ter 10% da atenção dele. Não tem como. No modelo que a gente trabalha, com aulas particulares, 1 a 1, só você e o professor via videoconferência, é muito igual essa live que a gente está fazendo. O professor está ali te ajudando, está te alinhando. Então, em vez de ter 10% da atenção dele, você tem 100% da atenção do professor. A segunda coisa que você comentou, que eu achei muito interessante, foi sobre o que Deus tem dentro de você, o que Ele tem para você que você não está podendo usar porque você não fala outro idioma, né, quando você viaja. Algo que eu acho muito bacana, assim, de ser professor, é acompanhar a pessoa no trajeto, chegar com ela no destino e ver como Deus usa, né?
a gente teve um aluno que é um médico, sempre quis falar inglês bem. O inglês dele sempre foi aquele inglês meio brasileiro, intermediário, ele veio fazer um curso avançado, fez um curso com a gente bem na pegada, assim, bem dedicado, e acabou chegando no inglês avançado. Só um minutinho. E ele conta uma história... Ah, claro, Não, pode falar. E ele é um psiquiatra, né? Um médico psiquiatra. E ele, esses dias, começou a tratar de um americano que mora no Brasil, que está passando por um momento muito difícil na vida dele. Estava procurando um profissional que pudesse atender ele em inglês e ninguém falava bem o suficiente para conseguir fazer o trabalho até chegar nesse nosso aluno. E ele mandou uma mensagem ontem para mim e falou assim, cara, como eu tenho conseguido impactar a vida desse cara, e parece que eu sou o único de Curitiba que conseguiria ter feito isso porque eu sei falar inglês. Então, fico pensando assim, cara, Deus trouxe o Dr. Renato aqui para nossa escola, para ele aprender a falar inglês, né? Para impactar e transformar a vida daquele estrangeiro. Uau! E é tão engraçado, né? Porque você pensa bem, Deus levou ele para um lugar para transformar, de repente, o único propósito dele aprender essa língua foi ajudar esse homem. Talvez esse foi o único propósito de aprender o inglês, mas não existe nada sem propósito. E aí eu vejo também quando você fala assim, muitos voltam dos Estados Unidos e dão aula por falta de opção. E eu até falei isso na aula que nós tivemos hoje. Com a graça do Senhor, eu nunca vou fazer nada porque eu preciso, mas porque eu quero fazer, porque eu gosto de fazer. Então, eu nunca trabalhei por um centavo. Nem quando eu trabalhava, que eu era executiva financeira, eu nunca trabalhei pelo dinheiro. Mas o dinheiro sempre foi consequência de um trabalho muito bem feito, porque eu sabia que eu tinha propósito para estar em cada um daqueles lugares. E aí eu vejo também que a First não é uma escola literalmente, é um lugar de propósito. Eu não, assim, eu sinto isso nítido, sem conhecer vocês a fundo, eu já sinto nítido quanto a First é um lugar de propósito. Então, assim, eu acredito que não tem um lugar melhor que eu para estar. Eu não estou num lugar comercial. É um lugar onde o comercial é consequência do propósito cumprido. Menina, eu não tenho nem noção onde Deus vai me levar com esse inglês, porque eu tô sentindo isso tão forte dentro de mim. Falei, Deus, agora... Presidente da República. Oi? Oi? Presidente da República. Presidente da República, que Deus vai te levar. Não. Obrigada, Petros. Essa eu já tô passando pra frente. Você vai pro outro. Aline, pra gente fechar aqui, eu queria fazer um convite aqui para a galera do Amor em Casa. Amanhã é o famoso Black Friday, né? E a gente está com uma promoção bem bacana lá para todos os alunos, que é, se você matricular nos próximos dias aí, você ganha um material didático gratuito. Sério? Já com a matrícula. Mas para a galera que está aqui na live, que é do teu perfil, da galera do Amor em Casa, quem mencionar que veio pelo Amor em Casa, além de ganhar o material, vai ganhar um desconto de 15% em cima de todos os cursos, tá? Meu Deus! A gente quer abençoar vocês aí. E é 15% mesmo de desconto, tá? Não é esse negócio de Black Friday que você aumenta 20% o preço e dá 20% de desconto. Jesus amado! De verdade, assim, tá? gente, eu vou querer... assim, vou devolver meu livro, vou devolver tudo. Eu quero a Black Friday. Tô brincando, porque eu acho que o investimento... Não, mas é verdadeiro. O investimento, ele é muito insignificativo, ele é muito insignificante perto de tudo aquilo que eu tô recebendo da First. Então, não é questão de valor, é questão realmente daquilo que a gente recebe. E aí, Petros, é a questão de prioridades. Quando as pessoas falam assim, é caro ou barato, não existe nada caro e não existe nada barato. Existe o que é prioridade para você. E hoje, prioridade é me capacitar para fazer aquilo que Deus me chamou. E isso é prioridade para mim. E aí eu falo para as meninas aqui, quais são as suas prioridades? E talvez não chegou seu tempo e tá tudo certo. O problema é que chegou o meu tempo, eu não entendi Deus falando comigo, e aí ele veio me mostrar que ele me entregou tudo na minha mão, e mesmo assim eu não aproveitei essa oportunidade. E por isso, agora eu perdi a oportunidade de fazer uma pós-graduação, onde qualquer pessoa que ama essa área queria estar nesse lugar que eu estive. Mas eu não pude estar porque eu não era capacitada para isso.
Vai ter curso ano que vem? Esse mesmo curso? Então, não sei. Não sei. É. Ah, porque o objetivo poderia ser esse, né? Ano que vem você tá no Nossa, curso, né? Lá. imagina. E aí ele tá dando testemunho, ó. É, Eu não aproveitei a oportunidade no tempo certo, Deus mandou anjos, eu conheci a First e hoje estou aqui e seria até um testemunho lá na aula mesmo para falar, gente, o ano passado eu não com pude estar aqui, mas agora certeza. eu Com posso. certeza. Não sei quando que é as Com turmas deles, certeza. é uma turma bem restrita, fechada, é pela PUC, então é um negócio bem diferente mesmo. E é internacional. Entendi. Mas vamos esperar que na próxima você tá lá, Ai, hein? amém, amém, Então, a amém. gente vamos orar por isso. Ô, Petros, Eu queria agradecer ah, aí. mas antes da gente Desculpa. finalizar, Não, pode então, continuar. antes da gente finalizar, eu quero muito te pedir uma coisa ousada. Porque se não for para Claro, ousar claro. aqui também não serve. Gente, eu não conheço o Petros a fundo, eu não sei nada do Petros, mas eu sinto no meu coração que o Petros vai entregar algo dos céus para nós através de uma oração. E eu vou tomar posse em nome de Amém. Jesus. E nós vamos ligar no céu toda a palavra liberada que ele tem para entregar sobre as nossas vidas. Então, eu queria muito que você orasse por nós. Não vem ninguém aqui que Tá não bom, pode então. orar. Todo mundo tem que orar. Ah, não, mas vamos orar então. Mas vou fazer duas coisas, tá? Então, eu vou orar primeiro em português e já como uma espécie de aula, eu vou fazer a mesma oração em inglês, Uau! tá? Uau! Tá, vamos lá então. Vamos lá. Deus, obrigado, Pai, por esse momento gostoso aqui com a minha amiga Aline. Obrigado pelo trabalho que ela tem feito na vida dessas mulheres, Pai, pelo impacto que ela tem tido nessas pessoas, nessa geração. Eu primeiro quero pedir que você continue usando ela cada dia mais, cada dia dando desafios e conquistas mais ousadas. E eu quero também pedir que o Senhor abençoe a família dela, que a prosperidade não só financeira, mas emocional, espiritual, venha atingir a casa dela cada dia mais e mais, Pai. Quero agradecer pelas pessoas do perfil, a galera que está assistindo, a galera que não conseguiu ver, que não conseguiu assistir também. Que o Senhor venha destravar sonhos e acabar com o receio, tirar o medo, Pai, e levar cada um mais perto do destino que o Senhor tem para cada um, Pai. Lord, thank you for this day. Thank you for this time with my new friend Aline. Thank you for everything that you're doing in her life. I just want to ask you to continue to bless her, continue to bless her family, continue to make her more prosperous, continue to bless her emotionally and spiritually and financially. I want to thank you for all the women here, for everybody that's following along on the live, people who weren't able to come, that you continue to break barriers, to remove fear, and to bring them closer to what you have for them. In Jesus' name I pray. Thank you. Amen. Thanks. Amém? Ai, amen. Amen. Thanks a bunch. God, thanks a bunch. And I agree with my friend Petrus. It's okay? Yeah, so good, so good. Muito bom, hein? Aline, vamos fazer mais isso, hein? Vamos sim, gente. Vamos fazer mais. Vamos sim. Inclusive, eu vou tirar os comentários e vou pedir para as pessoas tirarem um print, falarem o que elas aprenderam, porque o que você trouxe hoje aqui para nós foi muito rico, inclusive para todas as áreas da nossa vida, para que elas possam colocar lá o que elas aprenderam e elas também falarem, eu quero sim falar um novo idioma. E vai ter que ser com a First. Porque, gente, vários anos, porque eu já comecei várias escolas, mas eu nunca encontrei mentoria, eu não encontrei uma escola, eu encontrei um lugar onde eles me dão a mão e estão me levando para o próximo nível, e é isso que eu quero sempre. Então, vamos pro print? Amém. Vamos tirar o print, ó. Pronto. Aê! Quero ver todo mundo fazendo aí os stories e a gente vai repostar todos vocês, tanto eu quanto a First. Então, bora, né? Petros, muito obrigada. Foi um tempo muito precioso. E vamos pensar em alguma coisa. Aliás, vamos ver se elas querem mais coisa, né? Responde aí para nós. Vocês querem que a gente dê uma mentoria para vocês com o Petros? A gente vai fazer uma live que vai ser um aulão de inglês para você entender o que significa, para você entender o quão importante é na sua vida. E quem sabe aí nós vamos juntos depois fazer uma live em inglês. Imagina que sonho. Nossa, Deus.
que isso aconteça. Vamos lá, Nossa, só. vai ser bom demais, só inglês. Então, Petros, um grande beijo, muito obrigada. Obrigada à sua equipe também que entrou em contato comigo. Um abraço para o Murilo também, uma pessoa genial que fala... Tá aqui do meu lado, aqui, ó, bonitão. Oi? Tá aqui do meu lado, o Murilo. O Murilo tá aqui do meu lado. Muito bem, então, Murilo, muito Tá com obrigada, vergonha. tá? Tudo de bom para vocês e tamo juntos. Um abraço, tchau, Tchau, tchau. tchau.